Todo cristão recebe uma missão e, junto com essa missão, por consequência disso, uma responsabilidade. É mais ou menos como aquela ideia que você com certeza já ouviu e que é muito vinculada à maternidade. O privilégio gera responsabilidade. Você já ouviu isso? Já? Então, a mãe, é um privilégio ser mãe, mas junto com o privilégio, né, de ser mãe vem o pacote, né? As responsabilidades de ser mãe, né? A gente enxerga isso também na vida cristã. É um grande privilégio ser um cristão, ser um servo de Deus, ser alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus, fazer parte do povo escolhido. Mas junto com esse privilégio vem uma missão. Existem responsabilidades envolvidas. Nós somos pessoas conscientes disso, não é verdade? Somos pessoas conscientes que com o chamado que recebemos também uma missão. Somos pessoas conscientes que Deus, ao nos escolher, também confia a nós algumas responsabilidades, não é verdade? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia agora, inicialmente em 1 Pedro, no capítulo 2, onde nós vamos ler ali os versículos 9 e 10, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Aliás, eu estou com a NVI, mas eu gostaria que algum irmão que tivesse com a versão João Ferreira de Almeida pudesse fazer essa leitura para mim. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Obrigado, né? Eu acredito que esse texto, ele mostra de uma forma bem clara esse aspecto da missão na vida do cristão, na vida do servo de Deus. Pedro vai dizer aqui, não é, o lado da graça que nós recebemos de Deus, nós que não somos judeus, né, fomos alcançados por Deus, alcançados com a sua misericórdia. É até interessante observar que Pedro, aqui nesse texto, ele usa algumas expressões que eram usadas para se referir a Israel. Vocês são a nação eleita, o sacerdócio real, raça eleita, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Títulos, né, que eram usados para se referir a Israel e que hoje se aplicam a nós como igreja. E quando ele diz todas essas séries de bênçãos, ainda no fim do capítulo 9, no versículo 9, ele vai então dizer: a fim de que somos tudo isso com o propósito, com a finalidade, com a missão de proclamar as virtudes de Deus, né? Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com a missão de anunciar as grandezas de Deus, com a missão de anunciar as obras maravilhosas de Deus, não é? Eu acredito que esse texto, ele mostra bem o aspecto da missão. Nós temos uma missão. O cristão é chamado para a salvação, mas ele também é chamado para o serviço. Então, meu irmão, inicialmente, tendo isso em mente, não permita que nada, que nenhum desafio, que nenhum obstáculo venha impedir você de se empenhar nessa missão, de se manter comprometido com isso, com esse propósito de anunciar as virtudes de Deus, de proclamar as suas grandezas, as suas obras maravilhosas. Faça isso com o seu exemplo, por meio de atitude, por meio de ações. Jesus, quando veio ao mundo, também veio com uma missão.
a gente observa que a Bíblia vai nos mostrar, né, principalmente o livro de Efésios ali, que Deus sempre teve a intenção de salvar todos os homens, aquilo que a Bíblia vai chamar de o eterno propósito de Deus. Deus sempre teve esse plano em mente e Jesus ocupou um papel central nesse plano de Deus, esse plano de salvação, um papel, aliás, de Jesus sacrificial. Jesus não poupa esforços, a Bíblia mostra, o Novo Testamento ensina isso claramente. Jesus não poupa esforços para cumprir a missão que o Pai lhe designou, a missão que ele estava incumbido ao vir ao mundo. Jesus faz o que é preciso e vai até onde iria até onde fosse necessário para cumprir essa missão. Jesus também veio ao mundo com a missão. Agora sim, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Nós vamos meditar num exemplo de vida de Jesus, onde Jesus vai nos ensinar, não com palavras, mas com atitudes, por meio do seu comportamento, por meio das suas ações, da sua grande disposição, o seu grande foco em alcançar, em cumprir a missão que lhe havia sido designada. Mateus, capítulo 27, nós vamos fazer uma leitura do versículo 27 até o versículo 44. Mateus 27, 27 ao 44, me acompanhe. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando dele a vara de sua mão, batiam com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se! Desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Sabe uma ideia que eu enxergo nesse texto? Jesus, como Rei dos Judeus, você percebe que esse texto que nós lemos, você vai encontrar diversas vezes a palavra rei, mas não como o rei que os judeus esperavam ou imaginavam, não como o rei que Pilatos, que os soldados romanos talvez imaginassem que Jesus estivesse dizendo que era, mas como um rei que Deus havia lhe determinado que ele deveria ser, não é? Um rei de uma forma espiritual. Jesus, como Rei dos Judeus, não permitindo que nada, que nenhum desafio, que nenhum obstáculo, que nenhuma barreira, que nenhum problema, que nenhuma dificuldade o impedisse de cumprir a missão
a qual ele havia sido designado. Nós vemos Jesus mostrando isso por meio de ações. Você observa em 18 versículos que lemos, Jesus proclamando a glória de Deus, proclamando, anunciando as virtudes de Deus, as suas obras maravilhosas, sem dizer uma palavra, com o seu exemplo, com ações, com atitude, em meio à mais perversa zombaria, né? Soldados romanos zombando de Jesus. Era realmente necessário isso? Jesus já havia sido sentenciado à morte. Por que zombar de Jesus? Por que zombar? Por que não zombar? Eles olham para Jesus, no meio da sua mente, aquela figura humilde, fragilizada, né? Esse é o rei dos rebeldes palestinos, é o rei da nação dominada. Cadê o exército desse homem? Cadê a sua guarda pessoal? Cadê os seus seguidores, né? Colocam uma capa de soldado em Jesus, bem diferente da capa escarlate, né, que o imperador usava, um tecido vermelho fino. Uma coroa de espinhos, bem diferente da coroa do imperador romano, feita de material nobre. Colocam uma vara na mão de Jesus, bem diferente do cetro usado na época, e se ajoelham na frente dele e zombam. Salve o rei dos judeus, e cospem em Jesus e humilham Jesus. Os judeus, e não somente os judeus, mas os líderes judeus, os principais sacerdotes, os homens que formavam o sinédrio, zombando de Jesus, daquele homem que já estava crucificado. Precisava zombar de Jesus? Já não haviam conseguido o que queriam, né? Por que zombar de Jesus? Por quê, né? Por que não zombar? Por que não zombar? Eles olham para Jesus e veem naquela figura daquele homem nu ou semi-nu, crucificado, né? Ou a figura de um fracassado, um nazareno que viveu na pobreza e que morreu sem que ninguém se interessasse em defendê-lo, um perdedor. Por que não zombar? Sabe, embora as palavras, as ações desses homens fossem palavras e ações cruéis, essa é a mesma mentalidade que existe hoje presente nas pessoas do mundo, nas pessoas que não temem a Deus. Os sábios, os poderosos, de acordo com o padrão desse mundo, dotados dessa mentalidade, hoje estão rejeitando o Evangelho. Pessoas consideradas instruídas no mundo aí fora, com essa mentalidade, estão exaltando a razão, exaltando a ciência e abrindo mão da fé. É esse tipo de mentalidade que presente no mundo, que vez após vez coloca o cristão, o servo de Deus, na posição de fracassado, na posição de perdedor, e que tem influenciado, infelizmente, por diversas vezes, a igreja de Deus a se afastar da missão pela qual nós fomos chamados, né? Que tem motivado cada vez mais o povo do Senhor a se moldar aos padrões do mundo. Sabe por que zombaram de Jesus? Porque eles não enxergaram Jesus com os olhos espirituais. Como Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Enxergaram Jesus com os olhos da carne, com os olhos do mundo. Zombaram de Jesus porque ignoraram que Jesus poderia descer da cruz a qualquer momento e encerrar aquela injustiça que ele estava sofrendo. Ele já tinha dito isso para Pedro poucas horas antes da sua crucificação. Pedro saca a espada, ataca o soldado do sacerdote, e Jesus fala: não, guarda isso, Pedro.
Você acha que eu não poderia orar para o meu pai e ele mandaria agora 12 legiões de anjos? Eles ignoravam isso. Eles estavam tão envolvidos nos seus pecados que eles não conseguiam enxergar que Jesus, glorificando a Deus por meio das suas ações, sendo crucificado dessa forma, se encaixava perfeitamente na figura do servo sofredor de Isaías 53. Eles zombavam de Jesus e não conseguiam enxergar que com isso eles estavam cumprindo as palavras que Davi havia profetizado no Salmo 22, né? Davi diz, olha, caçoam de mim todos que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que o Senhor o livre, já que Ele quer bem. Mesmo com toda essa zombaria que Jesus enfrentou, nada impediu Jesus de se manter focado na missão pela qual Ele veio ao mundo, na missão pela qual Ele estava ali. Meu querido, não permita que nada afaste você da missão pela qual você foi chamado. Nós fomos chamados para participar da graça de Deus, fomos alcançados pela sua misericórdia, mas somos responsáveis por proclamar suas virtudes, por anunciar suas boas obras, por anunciar as grandezas de Deus. Esse é o nosso papel. Avalie o seu comportamento, avalie o exemplo que você vem dando, o exemplo que você tem dado no seu dia a dia, as pessoas com quem você se relaciona, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Pensa nisso. Como os seus vizinhos enxergam você? Nós temos conseguido proclamar a grande obra do Senhor por meio do nosso exemplo, não com discursos, não com palavras, com atitudes, com ações. Jesus não disse uma palavra até então, proclamando o amor, a paciência, a misericórdia de Deus, o seu grande desejo de salvar a mim e de salvar você, sem abrir a boca, né? Pensa nisso. Sabe que uma das coisas que com certeza você vai aprender, se você fizer uma faculdade de administração, não sei se alguém aqui estuda administração, ou se você fizer uma faculdade de gestão de alguma coisa, gestão de TI, gestão de RH, gestão ambiental, gestão financeira, talvez você aprenda isso também em outros cursos, né? Mas eu estou citando esses porque eu sei que esses com certeza você vai aprender isso, né? Vai aprender o quê? O conceito de missão. Missão no mundo corporativo, em meio à questão, né, e a perspectiva comercial, empresarial, né? O que é missão? Missão é a razão pela qual uma empresa é constituída, o seu objetivo, aonde a empresa quer chegar, né? Então, Peter Drucker, né, ele é um austríaco que é considerado o pai da administração moderna, né, nos dias de hoje. Ele defende que toda empresa tem que ter bem clara o seu conceito de missão, né? Então ele vai dizer, uma missão bem difundida desenvolve nos funcionários um senso comum de oportunidade, direção, significância e realização. Uma missão bem explícita atua como uma mão invisível que guia os funcionários para um trabalho independente, mas coletivo, na direção da realização de potenciais da empresa. O que ele está dizendo, né? A empresa precisa ter bem definida qual é a sua missão e enfiar isso na cabeça dos funcionários. É um modelo que a gente vê que hoje é amplamente adotado. Você vê lá na Coca-Cola, entra no site, está lá, missão, né?
Entra no site da Nestlé, está lá, missão. Não sei se você reparou, já até pequenos comércios, a gente entra e tem uma placa escrito lá, missão, né, onde todos os funcionários que andam, que transitam pela empresa, conseguem ler, porque eles querem inculcar isso na cabeça das pessoas. Porque com isso, né, segundo as técnicas empresariais, as pessoas conseguem ter isso bem... A empresa produz mais, né? Ela se torna algo lucrativa, né? Mas qual é o ponto? O ponto é que essas técnicas administrativas me fazem lembrar, sabe do quê? De Lucas 16, quando Jesus vai contar a parábola do administrador infiel, do administrador astuto, onde a moral ali é o quê? As pessoas do mundo são muito mais empenhadas em alcançar os seus objetivos do que nós, que somos cristãos, temos empenho em alcançar os nossos objetivos espirituais, né? Eu espero, né, que nessa manhã você possa sair daqui consciente de que você tem uma missão. Você, como servo do Senhor, foi alcançado pela graça, pela misericórdia, mas que você tem uma missão, sim. Você tem uma responsabilidade, a missão de anunciar, de proclamar as grandezas, as virtudes, as obras grandes e poderosas de Deus. Faça isso principalmente com o seu exemplo, por meio de atitudes, por meio de ações, por meio do seu comportamento, por meio do nosso estilo de vida. Vamos fazer isso. Por meio do nosso estilo de vida, sendo o padrão, sendo o modelo. Nós vemos que Jesus não poupa esforços para atingir a sua missão. O mundo corporativo segue nesse mesmo caminho. A igreja também. Nós queremos ser pessoas comprometidas com a missão na qual Deus nos confiou. Que Ele nos abençoe. Amém?